Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23, o podcast da superação Focus 23 Coragem, sempre apresentando aqui ao lado da minha querida MM, também conhecida como Mara Mello. Tarde, meu povo. A baiana mais paulista que existe. É verdade. Acho que eu sou mais paulista do que baiana. Hoje a gente com certeza. Hoje nós vamos falar sobre superação, como sempre, né? E nós falamos sobre superação na vida dos convidados que nós trazemos aqui, porque, em regra, geralmente as pessoas que se sentam aqui são pessoas que enfrentaram tantas adversidades para chegar numa posição de relevância e ainda enfrentam, né? Porque o sucesso é o início de uma trajetória longa de batalhas, e é por isso que eu sempre digo que o resultado final não é o que importa, é realmente a jornada. E hoje nós vamos ter um bate-papo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque nós vamos falar de uma pauta... Claro, a gente sempre coloca humor, mas o assunto hoje ele é bem sério. E é um assunto que ele vai gerar um pouco de polêmica, porque eu mesmo já defendi muitas vezes o lado oposto, né? Já defendi muitas vezes as injustiças e vou continuar defendendo, claro, mas eu não defendo o lado A, o lado B. Eu sempre falo para as pessoas, eu não defendo homem, mulher, eu defendo pessoas. O meu compromisso sempre vai ser com pessoas. E hoje nós temos uma pessoa super capacitada aqui, a doutora Priscila Dias. Seja bem-vinda. Ela teve a gentileza de vir lá de Minas Gerais, né? Aí ela vem para São Paulo, a gente já comeu um pão de queijo, viu, gente? Não é brincadeira não, né? Doutora Priscila Dias, café, pão de queijo. Muito obrigado, seja bem-vinda ao nosso Focus 23 Coragem, e precisa ter coragem para enfrentar esse cenário que, como você sabe, vou confessar uma coisa para vocês de bastidores, né? A Mara sempre tem o mesmo roteiro. Nos bastidores nós chegamos, quando nós vamos falar da pauta, a Mara já, quis dar uma voadora com os dois pés, já não sei o quê, e aqui já tava chamando meu amor, porque a Mara é assim, ela é doce, aí ela passa a amar a pessoa em 2 minutos. Não, eu só tenho minha maneira de pensar. Você vai falar aqui durante o negócio. Pare de botar fogo aí, plantar discórdia, que já está tudo na boa. Priscila, doutora Priscila. Eu estou muito feliz com o convite, tá? Muito feliz mesmo. É um prazer sair de Minas, vir para cá para poder participar do podcast com vocês, né? É um assunto realmente polêmico, né? Porque o que eu abordo ali nas redes sociais é algo que poucas pessoas têm até mesmo coragem de abordar. Enfim, é um assunto muito delicado, porque sabemos, né, que em nossa sociedade a mulher é sempre vista, né, como lado vulnerável. E de fato é em muitas situações. Só que é bom colocar a luz também do outro lado, porque, como você mesmo disse, existem vítimas, tá? E isso independe de sexo. Existem pessoas boas e pessoas ruins, e isso independe de sexo, independe de filosofia de vida, religião, conceito, raça, gênero, enfim, ideologia. Então, é um assunto muito delicado e que pode, sim, causar grandes polêmicas, né? Mas é porque eu resolvi ter coragem de dizer o que muitos, né, não têm. Então é isso. Mas por mais polêmico que seja, eu me sinto muito confortável, te agradeço de verdade, me sinto muito confortável em debater esse assunto, porque você, primeiro, é séria no que faz. E segundo, é esclarecedora. Sim. Né? Antes de você passar um pouquinho do raio-x da Priscila, quem é a Priscila, como é um pouco da sua jornada... Vale lembrar que, ao decorrer desse bate-papo, nós podemos dizer assim que você colocou assim, sobre os holofotes uma certa inversão de posição aí em relação ao vitimismo, né? Porque geralmente se fala que o homem é o cara que faz o vitimismo e a mulher é a vítima. É mais ou menos isso que a sociedade coloca, né? O homem faz sempre, é vitimismo. E a mulher, é a vítima. Mas assim, fugindo totalmente do assunto, só para que lá na frente, nesse mesmo episódio, a gente possa abordar, essa semana nós tivemos um exemplo radical, revoltante no teu estado. Depois o Alê pode até achar alguma coisa, ou o Samuel aí, pra gente... um entregador, acho que foi agredido, várias testemunhas, um homem branco de classe média tentou esfaquear ele, você viu isso, Mara? Não, um homem branco de classe média tentou esfaquear isso, não sei se é... E aí ele chamou a polícia. E a polícia chegou e levou ele embora.
E todas as testemunhas dizendo, mas ele é a vítima, né? Então, assim, eu também, eu tô trazendo isso porque lá na frente, no nosso bate-papo, eu vou querer saber sobre até onde a posição social influencia nessa desigualdade, nessa... Nem né? só a posição social, né? Já existe uma estrutura de preconceitos na nossa sociedade, né? E isso vai com relação à raça, né? Que, igual nesse caso, nesse episódio triste que aconteceu, em que não buscou se averiguar os fatos, somente observou o que estava ali, viu um homem preto, né? Sim. Mas, como é que eu posso dizer, aguçado, ali estava nervoso com toda a situação, ele estava sendo, né, constrangido, ele estava sendo violentado, então ele ficou ali, né, mais arredio, mais, né, consternado com a situação, e do outro lado um homem branco que, né, já ciente da situação, do que poderia vir a acontecer com ele, ficou mais tranquilo e, né, desfez ali de todo o evento. E aí, no episódio, observando quem é o culpado, já existe um preconceito, né? Uma marginalização. Sim. E isso ocorre em diversas situações, inclusive nas situações que a gente vai tratar aqui, entende? Que já há um preconceito de que, não, peraí, essa mulher já é vítima. Ela já é vítima somente por ser mulher, entende? Então, por mais que nem precisa escutar muitas alegações da outra parte, não precisa de fazer um exame de corpo de delito, não precisa mais escutar testemunhas, a palavra dela já basta. Se ela está dizendo que ela é vítima, entende? Então é isso que vem acontecendo. Por conta desses preconceitos estruturados em nossa sociedade, muitos também vêm sendo massacrados pelo judiciário e sendo, sim, vítimas, tá? Dessas, né, supostas vítimas também. Eu vou começar com duas coisas. Vou pedir que você faça um raio-x. Quem é a Priscila? Como você chegou no direito? E a pergunta que não tem como não deixar para o começo, que eu até me preservei em fazer antes, né, em bastidores, porque eu te disse, eu quero ouvir isso e entender no ar. Por que a escolha dessa especialização? Posso chamar assim? Especialização? Sim, é um nicho. Me fala sobre a sua carreira e por que essa especialização. Então, eu, né, sou do interior de Minas, né, minha cidade pequena, 80 mil habitantes, então eu tive uma criação muito fechada, tá, em muitos valores. Então, os meus pais, eles me passaram muitos valores. E foi uma criação muito rígida também, enfim. Então, pautado nisso, então meus pais viam o estudo, né, como sendo a principal, né, escolha para os seus filhos. Então, eu vim de uma família, como tem mais outros 2 irmãos, enfim. E a minha mãe, né, me observando, ela é uma mulher muito sábia, tanto que a escolha pelo direito nem veio de mim, porque eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos. Então eu tava muito na dúvida ali, então olha, mãe, eu não tô na dúvida se eu faço engenharia ou direito. Ela disse, minha filha, você se vê no meio de peão, né, trabalhando na obra? Então assim, não, mãe, você tá doida? Eu gosto de salto, né, mãe, eu gosto de vestir bem, né? Minha filha, isso é direito mesmo, você vai pro direito, porque, né, pelo muito que eu já te conheço, vai ser a sua vocação. E mesmo sem saber, ela estava certa, né, então, a princípio ali foi por orientação da minha mãe e a vocação veio no decorrer mesmo da profissão. Então, esse foi o início, né, e aí, enfim, já são quase 9 anos. Muita gente me acha bem novinha, mas é porque, né, eu sou uma pessoa que sempre cuidou muito da saúde, nunca fui uma pessoa, né, dada a vícios e a festas, até mesmo pela minha criação. Então, acaba que, né, eu mantenho a cara de nova, mas eu tenho quase 9 anos de profissão já. O tempo ele é muito relativo em relação Sim. a isso. Eu e a Mara, a gente enfrentou durante muitos anos, como todos sabem, a Mara foi responsável por fazer minha carreira. De vez em quando ela foge desse assunto, mas enfim, né, foi a Mara que me abriu as portas para que me levou a primeira vez para televisão. Então, se não fosse ela, não teria virado esse desastre que virei hoje, atormentando a vida de todos vocês. Mas assim, eu te fiz a pergunta do porquê a escolha, porque vendo o seu perfil é inevitável pensar que você... Eu de verdade, antes de conversar com você, eu falei assim, talvez ela tenha conhecido alguém muito próximo que tenha sofrido algo nesse aspecto e resolveu abraçar a causa. A escolha do nicho foi por observação mesmo. Porque o que acontece? Como já tem quase 9 anos de profissão, nessa trajetória, eu comecei a atender muitas pessoas, até mesmo por indicação na minha cidade, né? Fiquei bem conhecida na minha cidade também.
E aí eu observava muito que os relatos que eram trazidos a mim. E ali eu via, né, obviamente, situações onde a mulher realmente estava sendo prejudicada, mas eu via também muitas situações em que era um bom homem, um homem que trabalhava muito, e por trabalhar muito, às vezes, não estava suprindo, né, talvez aquela carência que a mulher estava ali dentro de casa, mas eu acho que, né, na minha visão, o casamento, né, ele tem como pilar o diálogo, a verdade, a transparência. A vida. Né? Então isso deveria ter sido conversado, né, nesse âmbito, na minha visão. Mas aí o que ocorria? Muitas vezes a mulher, né, presa em filosofias de Instagram, né, que se vende uma vida perfeita ali e acreditando não ter a vida que merecia muitas vezes, buscava separação ou, enfim, enveredava para outros caminhos. E aí eu via aquele homem muito prejudicado porque... em muitos casos, quando ela queria, né, manter, enfim, a pensão para si, a guarda dos filhos para conseguir controlar melhor a situação, alegava ali uma violência psicológica, uma violência doméstica, esse homem era retirado da casa, muitas vezes ele perdia também o trabalho, porque, né, uma medida protetiva na sua ficha criminal era pesado. Danos irreparáveis às vezes, né? Irreversíveis, né? Irreversíveis, muitas vezes. Então, por conta disso... Na observância da prática, eu tô assim, poxa, mas por que ninguém fala disso? Entendeu? Porque... Por que não toca nesse outro lado também? Enfim, então nas próprias redes sociais, eu só via falando para mulheres, para o público feminino. E eu, como, né, na minha criação, vamos colocar assim, meus pais sempre me ensinaram a ir atrás, né, dos meus sonhos e não buscar por aprovação de ninguém. Né? E no momento também que eu parei de buscar até mesmo a validação dos meus pais, porque eles, né, eu já tinha maturidade suficiente para isso, eu falei assim, poxa, então eu vou falar o que eu acredito, o que eu tô vendo, porque se isso aqui ocorresse com o meu pai, que é um homem de valor, que é um homem que trabalha, se isso ocorresse com meu irmão, se isso ocorresse com esses homens de valor que eu conheço, porque se existem esses homens é porque existem muitos outros homens de valor e que são honestos também. Se isso ocorresse com eles, seria uma grande injustiça, entende? Porque, é igual a gente falou anteriormente, a maledicência, a mentira, a ganância, ela não está somente no sexo, né? Ela está no ser humano. A corrupção ela é tendente ao ser humano e não ao homem ou à mulher. Então, se isso ocorresse, né, situações seriam, né, um grande crime, um grande pecado ali, porque estaria violentando uma pessoa, né, com uma essência boa, de fato, e que não tinha uma má intenção. E aí foi né, vendo esses casos práticos ali e vendo, né, e observando também a internet, todo o movimento e os projetos de leis que vinham sendo aprovados, que vêm sendo criados, o próprio movimento do governo, né, enfim, todas as tendências feministas, enfim, de empoderamento e massacre do outro lado, assim, poxa, eu vou falar sobre isso então, porque eu consigo observar o outro lado também, que está sendo muito prejudicado. É muito interessante. O Samuel vai colocar aqui um vídeo que a Mara acho que também não viu, sobre essa injustiça. Eu errei o estado, é no Rio Grande do Sul. Ah, sim. E é muito interessante isso, porque assim, ó, nós vivemos num país, né, em que pretos e negros... Aliás, me deixa explicar uma coisinha para vocês, pessoal. Nessa confusão sobre pretos e negros, tal, a pessoa fala, mas você não é negro, você... Então, assim... a nomenclatura negros, ela compreende pretos e pardos também, né? Então, preto e negro, ninguém está falando nada ofensivo, é um contexto, né? Mas assim, eu enxergo a diferença de classe social também como um grande empecilho. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó, que vai passar aí. Eu dei uma facada ali no pescoço dele, esse senhor tentou depois de novo. Eu fico aqui, eu trabalho. Esse senhor sem camisa é o agressor. Não começa, filho. Agora pega a faca. Não precisa pegar assim também. Quem tá errado é ele. Quem tá errado é ele. Dá um milagre, então. Dá uma segurada. Dá um milagre, então. Não, senhor, quase pra mim na cabeça. Costa pra mim na cabeça. Costa pra mim na cabeça. Nossa, por favor.
Por favor, moço. Por favor. Eu vou pegar o documento, Eu não acredito nisso. Não vai fazer nada. Eu vou ficar parado, não vai me chamar, não. Não, eu vou lá. Mas ele tá Eu vou parar. Para uma facada. Para aí. Vai dizer que foi sacado. Não, eu tô legal, eu vou parar. Eu vou parar meu celular. Só me larga que eu vou parar. Por gentileza. Só me larga. O cara tenta me matar e vocês querem pá. Não chama nada. Não, precisa de alguém, vai chamar. Calma, gente, calma. Calma. Ele tomou uma facada no meu. Tira, o Samuel. Por favor, obrigado, viu, Samuel? Samuel sempre muito rápido, viu, gente? Agradecer, sem ele, esse podcast nem assim. Eu vi a primeira vez que eu vi essa matéria eu chorei, porque eu sinto na pele isso, né? Dos dois jeitos, pela cor e de onde eu vim. Que você tem uma força que nós não temos. Você tem o conhecimento, né, sobre isso. Como você vê uma injustiça dessa? Eu acho um absurdo. Não precisa nem ir a fundo, né? Porque ali tem tantas testemunhas. É escrachado, né? Chega a ser chocante mesmo. Porque é aquilo que a gente havia falado anteriormente. É por um preconceito, né? É a forma de agir. Mas só que ali eles não conseguem ter empatia de fato. Por quê? O que é empatia, né? Muito se fala de empatia, se colocar no lugar do outro. Não é somente se colocar no lugar do outro. É você sentir como o outro sente. É você entender a origem dele. É você entender as raízes. É você entender de onde ele veio e por que ele está reagindo de tal modo. E aí você sente empatia, porque você vai entender o porquê que ele está agindo da forma como está agindo, entende? E aí é muito difícil a gente ver situações assim e, né, assim, chega a ser chocante. Aí você vai ver os policiais, né, claramente ali não passam por aquele homem passa, até mesmo, né, pelo porte, pela profissão, enfim. Veio o outro, né, que é pela, né, bem posturado, o padrão imposto pela sociedade, tudo mais, quietinho ali, branco, né, nem tá com a faca na mão, tá tranquilo ali, vou buscar meu documento para trazer para eles, entende? Então, tipo assim, é chocante, mas só que isso a gente pode ver em diversos cenários, sabe? Isso ali retrata diversos cenários, a gente pode pegar aquele mesmo padrão para diversas situações. Sabe? E é isso que eu falo muito nas minhas redes sociais. Porque você tem que parar para refletir. Aqui o meu papel aqui é de conscientização. Eu não estou julgando ninguém. Para mim, o certo são direitos iguais. Se você fez errado, você tem que pagar pelo que você fez. Eu não defendo maus homens. Eu não defendo homens violentos ou agressivos. Entende? Eu defendo a verdade. Eu defendo os valores, né, que eu nasci ou que eu acredito de verdade, sabe? Então, quando eu vejo determinada injustiça, eu estou dando voz àqueles que a sociedade não vai dar por conta de preconceitos, entende? Que não vão colocar em redes sociais, não vão colocar em grandes mídias, não vão televisionar isso porque vai contra as pautas atuais, vai contra o movimento atual, que tem toda uma questão por trás. Entende? Manipulação, né? Gerenciamento de massas. Então tem toda uma questão por trás para isso também não ter, né? Colocar a luz nisso. Porque assim também deixa os relacionamentos mais instáveis. Sim. Relacionamentos mais instáveis, não há mais constituição de família. Os homens também não querem mais constituir famílias. Entende? Sem constituições de famílias, o ser humano se torna mais fraco, mais manipulável também. Sabe? Porque não tem raiz, não tem em quem confiar. Então é uma grande instabilidade generalizada, sabe? Que tem um intuito muito grande por trás, até mesmo os próprios projetos de leis que vêm sendo aprovados, mas só que não vão colocar a luz nisso, porque não é interessante. É interessante manter o caos. É interessante manter essa adversidade, entende? Esse grande embate entre os homens. Um muito pisoteado, um bem massacrado, porque, né, é uma reparação histórica, que muitos dizem. Mas que reparação histórica não existe, entende? A evolução, a consciência tem que aumentar, o ser humano tem que progredir, como assim? Entende? Então, é todo um conceito, é mais ou menos isso que eu acredito. A reparação histórica é uma frase utilizada por pessoas que não têm conhecimento da história.
Porque reparação histórica, da maneira que se apresenta, principalmente por movimentos, instituições, entidades, é uma coisa utópica, como muitos socialistas de iPhone muitas vezes se apresentam. Então, né, esse assunto de reparação histórica é um termo que vem sendo usado de uma maneira errada e que, sob o meu olhar, acaba prejudicando as pautas sérias do assunto, né? A gente vai ter oportunidade de, num outro episódio, tratar muito disso, mas eu concordo que reparação histórica, nesse aspecto, dela deixa de existir. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes eu queria que a Mara falasse o que você achou dessa cena deplorável que você viu, Mara. Primeiro, eu vou me retratar porque a gente tocou no assunto que tem sempre uma ferida em aberto, né? E, assim, parabéns pela tua coragem, tá? De você realmente defender aquilo que você acredita, porque eu acredito, assim, que as leis hoje foram feitas para determinadas pessoas, entendeu? Pessoas que não querem ser atingidas, que querem defender o seu ponto de vista, que quer se defender, enfim. E você, brilhantemente, né? Você, como você colocou, você não defende sexo, você defende pessoas, o certo, né? Seja a mulher ou seja o homem, né? Eu acho que, assim, eu admiro muito um advogado, muito, muito, porque ele tem que ter muita coragem para ele defender um cara que tirou a vida de uma outra pessoa. Entendeu? E assim, e as mulheres hoje estão ocupando um espaço muito maior. Foram subestimadas, né? É só o homem, e as mulheres estão sendo, assim, capacitadas, né? E estão lá para poder fazer valer também o seu direito, o seu ponto de vista. Eu admirei, assim, me choca essas coisas, porque eu sou uma pessoa que eu odeio violência. Eu não gosto de violência em termo nenhum, nem agressão verbal, porque eu acho que, assim, o mundo está precisando de mais amor. E aquilo que eu te falei lá fora, você alimenta o lobo que você quer ver na sua frente, né? Ou seja, nós temos anjos e demônios e você desperta aquilo que você quer ter. Então eu prefiro despertar o que é bom dentro das pessoas. E eu quero que as pessoas despertem o que é bom também dentro de mim, né? E ali você deu para ver que uma tremenda realmente injustiça. O cara, ele não pôde se defender, entendeu? Ou seja, realmente ali a questão do preconceito ali prevaleceu o tempo inteiro. E eu chamo muita atenção que, assim, hoje você tem a polícia para te defender, né? O retrato da polícia não é te defender. Como que a polícia chega ali e ele não procura ter coerência naquele momento, porque ele é igual um advogado, você tem que ser advogado do diabo, você tem que ser neutro ali, você tem que ouvir as testemunhas que estavam ali. Não tinham duas pessoas, o agressor e a vítima. Tinham pessoas ali que estavam falando. Custava os policiais parar para ouvir um pouco o que estava acontecendo ali, entendeu? Então, assim, eu não gosto de violência, realmente isso acaba mexendo um pouco comigo, porque eu já vi muitas injustiças. Você tem idade para ser minha filha, então, assim... Olha, tô assumindo, a Mara viu, gente? Soltar essa frase, tô gostou assumindo dela, aqui, viu? tá? Então, assim, eu espero que você realmente faça valer aquilo que você acredita, entendeu? E mais uma vez te peço desculpa pela maneira que eu coloquei, mas eu tenho minhas razões. Talvez no futuro próximo aí a gente possa sentar e conversar e você vai entender o porquê isso, entendeu? Mas não concordo em fazer, tipo assim, existem os dois lados da verdade, entendeu? É ruim quando você é caluniada, né? Quando você tem aquele teatro ali, né? E coisa. Então, que bom que hoje tem uma advogada que consegue ter uma visão melhor, né? Tipo, mais virada pro lado masculino, a vítima, né? Porque sempre tem uma vítima na história. Sim. Mas eu falei que a Mara ia ter isso, porque ela tem realmente as dores dela, mas a Mara é justa, né? E ela é muito justa. Mas é essa questão,
são dores, entende? E são válidas, porque cada um tem uma história, cada um tá evoluindo, né, no seu caminho ali. No entanto, no meu perfil, não é que eu defendo somente homem, eu sou mulher, eu consigo ver também a dor da outra mulher. No entanto, eu estou dando luz a algo que não dão luz, entende? Porque só dão luz ao que é o mais fácil, porque eu como mulher, seria muito mais fácil para mim validar a dor das outras mulheres. Porque eu consigo ver, eu consigo sentir. É muito mais difícil fazer o caminho inverso, validar a dor de um homem, entende? Por quê? Porque as mulheres vão vir contra mim também, entende? Elas vão olhar assim, poxa, você tá jogando contra o time. Não, eu tô jogando a favor da verdade, entende? Porque eu sou honesta o suficiente, eu sou verdadeira o suficiente, transparente o suficiente, pelo caráter que meus pais me deram desde a infância, de assumir os meus erros, entende? E de falar quando eu estou certa e quando eu estou errada. E aí validar também quando o outro está correto. Peraí, poxa, isso aqui é uma injustiça. Isso aqui você está correto, tá certo. Eu que tenho que melhorar como pessoa. Então, é uma forma de conscientizar até mesmo as mulheres a minha posição. E tem muitas mulheres, inclusive, no meu perfil que me seguem e que falam assim, poxa, eu admiro sua postura. Porque aqui eu não vou, de forma alguma, denegrir ou invalidar a mulher. Tanto que você nunca vai me ver no meu perfil falando assim, homem, não se relacione com mães solos. Eu não vou falar isso. Eu vou falar pra você, olha, você, ao se relacionar com a mãe solo, pode acontecer isso, isso e isso. Mas se for uma mulher de verdade, uma mulher que te valoriza, uma mulher verdadeira, meu querido... Passe por cima disso, faça o certo e siga em frente. Eu nunca vou fazer, por quê? Porque eu, na minha criação, minha mãe foi mãe solo. Mas a minha mãe é uma mulher de caráter, entende? E quando o meu pai, na verdade, foi meu pai socioafetivo. Então nunca que eu posso falar uma coisa dessa, porque senão eu seria hipócrita, uma coisa que eu não sou hipócrita, entende? Então eu tive um pai biológico que também não foi um pai presente. E você acha que ainda assim eu vou espezinhar e atacá-lo? Não, porque eu sei da dor dele também. Poxa, ele foi muito infeliz nas suas escolhas. Ele foi imaturo. Ele tá aprendendo com a vida. Ele tá na caminhada dele, entende? E graças a Deus que eu tive um pai presente, que foi um pai socioafetivo e que eu sou muito grata à vida dele. Entende? Então, jamais que eu vou poder falar isso nas minhas redes sociais, mas eu oriento. Porque quando minha mãe conheceu meu pai, não tinha uma lei de paternidade socioafetiva que a mulher poderia requerer judicialmente uma pensão socioafetiva para a criança. E a minha mãe, como mulher de valor, também não iria fazer isso com o homem que ela acabou de conhecer. Mas só que hoje, com essa inversão de valores, hoje, com essa promiscuidade que tá os relacionamentos, entende? Com essa falta de respeito generalizada, porque pra mim é isso, porque, enfim, a traição hoje em dia virou algo comum, entende? Não veem mais isso como algo ruim. Banal. É banal, entende? Então, por ter toda essa inversão de valores, os relacionamentos são cada vez mais caóticos, líquidos de fato, como o próprio Bauman explica. Relacionamentos líquidos, rasos. E aí a lei, a fim de realmente incitar ainda mais essa instabilidade, vem promovendo essas questões que, poxa, eu, homem, acabei de conhecer uma mulher com filhos. Se a gente passa 2 anos juntos, 3 anos juntos, essa criança começa a me chamar de pai. Eu começo a permitir isso, eu começo a pagar as contas dela. Eu começo a permitir que ela chame os meus pais de avós. Tem toda essa, eu vou na reunião da escolinha dela e daqui 2 anos a gente separa. Essa mulher, hoje, ela consegue entrar no judiciário e requerer uma pensão para os filhos dela. E as crianças vão ter direito a 2 pensões, a 2 heranças. Entende? Então, quando eu tô conversando aqui, falando nas minhas redes sociais, eu não vou jamais falar algo como hipócrita. No entanto, eu vou conscientizar. E eu vou conscientizar em diversos cenários. Por quê? Porque existem pessoas boas e pessoas ruins. Entende? Existem mulheres... Aí, por isso também eu toco em outro ponto lá. Aprenda a identificar uma mulher de valor. Aprenda a identificar os seus valores para você reconhecer os seus valores no outro. Busque pelo autoconhecimento, busque pelo aprimoramento, porque essa é a principal prevenção que você pode ter na sua vida. Não se relacionar com uma pessoa que não tem valores compatíveis aos seus. Uma pessoa que está perdida de fato. É o tal do escolher, o ambiente com quem você quer viver. Existe uma frase que
que eu trago para minha vida, que é: para o triunfo do mal basta que os bons não façam nada. Eu cresci num ambiente muito difícil, né? Minha história não é segredo para ninguém. E eu cresci num ambiente que reunia muito amor por meu pai, pela parte do meu pai, muito empenho. Mas eu vivi num ambiente extremamente violento. Cresci num ambiente injusto, num ambiente permeado pela desigualdade. E o que eu posso perceber? Que hoje as pessoas, tanto mulheres quanto homens, eles fazem uso da facilidade moderna, pode ser da internet, que aproxima as pessoas, mas afasta os corações, né? As pessoas estão cada vez mais distantes, próximas fisicamente, com mais frequência do que nunca, mas distantes. Porque hoje você falar de amor... Eu tenho uma frase que eu uso com muita frequência, que eu falo para as pessoas: tome muito cuidado quando eu falo eu gosto muito de você, porque essa frase é muito importante para mim. Eu tive uma professora, né, de escola, que foi minha segunda mãe. Aliás, me deu muito mais educação do que a minha mãe. Minha professora Dalva já está lá no céu, descansando em paz, longe dessa bagunça. E ela um dia me segurou pelo rosto e falou para mim: eu gosto muito de você, né? E hoje eu entendi que é um jeito carinhoso de dizer eu te amo. E as pessoas, elas não têm gostado umas das outras, né? Porque hoje amar consome dedicação, consome tempo, e as pessoas se tornaram preguiçosas. Então, quando o assunto é família, eu tive a paciência de ler os comentários das suas publicações. Até vi um rapaz dizendo que sofreu um acidente. Eu li todos os comentários. E eu vi que as pessoas, você conquistou confiança das pessoas, né? Confiança, porque talvez você tenha maneira de abrir os olhos das pessoas. Mas eu acho que nesse cenário familiar que nós estamos discutindo, a instituição família precisa de ajuda, né? Porque a família você vê o impacto que causa a violência sexual dentro da família. Eu entrevistei a maior especialista, Beatriz Pakrauskas. Um beijo, Beatriz. Demorei 1 ano para aprender a falar o nome dela. Beatriz Pakrauskas, é russo. E ela é uma assistente social. E existe no Brasil uma instituição falida, medíocre, que precisa de intervenção o mais rápido possível, que chama-se, pelo menos aqui no estado de São Paulo, Conselho Tutelar. E eu não estou dizendo isso por achismo. Em Minas também está precisando. Eu não estou dizendo por achismo, porque eu já recorri ao Conselho Tutelar, porque eu não sou um homem de ficar com braços cruzados. Eu faço, se Deus me deu condição de ter alguma influência na sociedade, eu empresto e dou essa influência para fazer o bem. E eu precisei de ajuda do Conselho Tutelar em algumas vezes e não obtive, porque o Conselho Tutelar, pelo menos nas experiências que eu tive, era formado por gente preguiçosa, gente corrupta, e eu falo das cidades Mojimirim, Mogi Guaçu e Campinas, e se alguém reclamar eu falo o nome. E assim, eu cito um caso, eu acho que é uma instituição tão falha, eu poderia pedir pro Samuel achar esse vídeo, mas é um vídeo que me dói tanto que eu não vou... Aqui em Taboão da Serra, ou uma dessas cidades, tinha 2 garotos que sofriam violência por parte do padrasto. E a mãe colaborava com isso. E um dia, esses 2 garotos, eles fugiram de casa.
O mais velho tinha 12 anos. E à época meu filho tinha 12 anos. E curiosamente era gordinho como meu filho à época. Fugiram de casa. Sabe o que o Conselho Tutelar fez? Eles fugiram e foram buscar ajuda, sabe onde? No Conselho Tutelar. Porque eles diziam que eles apanhavam em casa. Você sabe o que o Conselho Tutelar fez, né? Lavou as mãos. Levou eles de volta para casa. Sabe o que aconteceu com essas crianças? Eles foram mortos, esquartejados e jogados em saco de lixo. Eu sei, eu imagino. Mas eu consegui uma atitude diferente. Mas é porque eu sou bem positiva. Quando é pra ser, eu sou muito positiva. E eu vou falar uma coisa pra você. O gasto que tiver que gastar... Eu tô processando um conselheiro tutelar. Porque eu fazia... Na nossa empresa a gente trabalha e atua com futebol. E por conta da preguiça de um vagabundo, de um conselheiro tutelar, uma criança perdeu um braço. Então, é muita negligência. A minha vontade, a lei não permite. Né? Eu tenho vontade, assim, expressar vontade é crime. Eu tenho vontade, eu tenho muita vontade de encher a sua cara de tapa. Dependendo da vontade. Porque não merece levar soco. A minha vontade é te dar uma surra de tapa. Mas assim, um ponto que talvez você não tenha conhecimento e pode te ajudar bastante nessa luta é a Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel, ela tem auxiliado muito nessas questões de violência infantil. E eu consegui, por exemplo, tirar a guarda de uma mãe e dar pra tia com fundamento na Lei Henri Borel. Mas é óbvio, né? O Estatuto da Criança e Adolescente... No Estatuto, na verdade, o Conselho Tutelar, ele só vai funcionar em casos drásticos e com, né, um profissional do lado ali pegando pesado. Então, nesse caso, a criança já estava com um quadro de diabetes avançado, era exposta à sexualidade da mãe de uma maneira escrachada, não frequentava mais a escola, porque a mãe até... enfim, violentava a criança de diversas formas, psicologicamente, então nem se fala. Então, aí quando eu levei lá, eu que já estava acompanhando o caso há um tempo, a criança já tinha lá 3 vezes no Conselho Tutelar e não fizeram nada, permaneceram com a mãe. Aí eu falei assim, agora você vai ser diferente. Eu peguei a criança, eu entrei dentro da sala, tá, e conversando lá com a assistente social, eu falei assim... Ela precisa ser escutada. E com fundamento na Lei Henri Borel. Não, mas assim você vai revitimizar a vítima. Ela não pode tocar nesses assuntos. Ela vai ser escutada, porque se ela não for escutada, isso aqui vai parar na delegacia. Vamos todos para a delegacia, vamos sair de lá, nem que seja preso, mas essa menina vai ser escutada hoje. Porque ela está sendo violentada de todas as formas. Essa menina está com quadro de diabetes, essa menina não se alimenta. E se vocês não escutarem o que ela tem pra dizer, vocês vão matarem essa criança. Ela vai virar mais uma estatística e a culpa vai ser suas. E eu vou fazer questão de noticiar isso em tudo quanto é lugar. Aí ele falou assim, não, então tá bom então, vamos ver o que ela tem pra falar. Aí na hora que a menina abriu a boca pra falar tudo que ela tava sofrendo dentro da casa dela, a assistente social chorou. Ela saiu de lá chorando e foi pro gabinete do juiz na mesma hora. Falou assim, pronto. Ele não tá revitimizando. Revitimização é você mandar essa criança pra casa dela pra ela sofrer tudo que ela tá sofrendo de novo. Isso é revitimização. Ela desabafar e falar com você toda a violência que ela tá vivendo não é revitimização. É um grito de socorro, ela tá pedindo ajuda. Escuta. Vocês têm que escutar. Aí foi nesse dia que conseguimos tirar essa criança. Ela não voltou mais, sabe? Foi um avanço. Você não acha que isso é por conta desses péssimos profissionais que... cadeira de emprego, cabide de emprego que... Você sabe como que é escolhido um conselheiro tutelar? Não. É por isso que eu estou questionando. Eleição. Mas a verdade, eu acho que o problema nem é somente do conselheiro tutelar. A lei, ela é muito... Como que eu posso dizer? Ela é muito falha, tem muita brecha, é muito relativizada. Por que acontece? O poder familiar é um poder constitucional. Porque eles pegam sempre o que aconteciam antigamente, traz para os dias atuais, para fazer um meio termo para não acontecer mais atrocidades que também aconteciam antes. Porque antes, por exemplo, se tiravam filhos dos pais com muita facilidade. Entende? As crianças eram muitas vezes levadas para um abrigo para, enfim, fazer atrocidades também com crianças, muitas vezes de uma família pobre, entendeu? Conseguiam tirar crianças de famílias pobres com muita facilidade. O próprio Estado era coerente com isso. Tem vários filmes que relatam essas questões que aconteciam antes. Por quê? Porque o poder familiar era fragilizado. Aí, quando a gente reforçou um pouco mais a lei, mas aí, poxa, e os pais que são ruins pais mesmo?
Como é que fica agora? Então fica sempre nesse meio termo. Então o Conselho Tutelar e esses outros órgãos, eles só agem em medidas extremas. Então eles só vão realmente agir quando a criança tá à beira da morte, perdeu um braço, ou então, não sei se vocês viram um caso onde uma criança estava dentro de um balde, que já estava um barril, há uma semana sem comer, enfim, desnutrido. É coisa de filme de terror. Isso, é aí que eles vão agir, mas por quê? Porque aqui, ó, aqui tá provado que realmente, né, não tem como, senão vai matar o menino. Aí aqui o Estado pode agir. Porque senão, entende? O porquê que a lei fica fazendo essas brechas? Mas, assim, aí quando a gente vai ver os casos práticos, a gente fica, assim, atormentado. Entende? Mas a justificativa é sempre essa. Mas eu acho que isso... Mas eu concordo com você que a prática deveria ser mais efetiva. Porque se, por exemplo, um profissional ele não ficasse com preguiça de investigar, porque muitas vezes eu vejo uma preguiça e um cansaço ali, ó. Enfim, ganha pouco, talvez, ele não está satisfeito na profissão dele, enfim. Pra pegar e ir mais a fundo. Pô, deixa eu conversar com essa criança de fato, deixa eu acompanhar a rotina dessa família, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Será que vamos fazer exames? Vamos levar essa criança pro SUS? Vamos ver o que tá acontecendo, né? Com toda a estrutura psicológica e física dela? Será que ela realmente tá sendo bem cuidada? Mas aí que tá, tem outra questão. Tirou essa criança da casa da família dela, que é um terror, vai levar ela pra onde? Porque dentro dos abrigos também ocorrem atrocidades. Então, a questão é... Estrutural. Por quê? Se a gente somente tira essa criança da casa dos pais, que muitas vezes fazem coisas absurdas, e leva pra dentro de um abrigo, essa criança também vai sofrer muito dentro de um abrigo. Porque ele também não vai ter acesso a amor, a afeto. Eu sei bem isso, entendeu? Porque eu tenho 3 filhas adotivas. Só que as situações das minhas filhas, 2 das minhas filhas... Eu te contei em off como foi, mas 2 das minhas filhas, antes de virem para minha mão, foram para uma casa-abrigo. Só que veja, todo esse problema estrutural, porque nós temos um problema em relação às leis, você é advogada, você sabe melhor do que eu, que muitas leis nossas estão ultrapassadas, né? Em alguns aspectos, às vezes o cara mata um passarinho dentro de uma fazenda, ele tem uma pena maior do que se ele matasse o dono da fazenda. Quando você deixa para um país que não ampara o seu crescimento na educação, você coloca em qualquer segmento a escolha de um profissional por meio de um sistema democrático de eleição, nós corremos um risco. Porque a gente sabe que se o sistema político é manipulado, imagina por um cargo que você tem ali. Você basicamente é eleito pelo bairro que você mora ou pelo bairro que você consegue influenciar, e tá ali, o cara é conselheiro, né? Eu não sei se a gente tem em vídeo isso, mas depois na edição o Samuel e o Ale podem colocar. Na cidade de Campinas existiram 2 assaltantes de banco que foram lenda na década de 80, um chamado Ildemax Rita e Luiz Carlos do Vale. E o cara estava concorrendo, estava qualificado a concorrer ao Conselho Tutelar. Então, o que se perdeu? A gente já vai retomar a questão familiar, mas o que se perdeu ao longo do tempo no nosso país? Porque é toda uma estrutura que deveria ser formada e amparada pela educação, porque o seu trabalho seria mais fácil, mais amplo, mais impactante de maneira positiva, se a educação... Porque a educação é a mãe de tudo. Se você pegar o investimento em educação, saúde e segurança, invista pesado. Claro, você precisa investir em segurança e saúde, mas invista pesado na educação. Não, a educação é tudo. Porque você pega a educação, você pega, por exemplo, na escola, coisa besta, viu, gente? Pra você entender, assim, pra eu desenhar do jeito mais simples que tem, na educação. Você chega pro gurizinho na escola. Olha, você não pode colocar a mão na terra, pôr na boca, porque vai nascer um bichinho na sua barriga. Ele vai chegar em casa, vai ver o avô querendo comer sem lavar a mão. Ele vai falar o quê? Vovô, não pode. Então, com isso, quando você investe na educação, você economiza. Você investiu na educação, você constrói menos presídio. Você investiu na educação, você economiza com saúde, porque a saúde passa a ser preventiva e não em questão de combate, porque prevenir é mais fácil do que combater. É muito amplo. Se você investir na educação, fica mais difícil também de manipular. De controlar a massa.
Fica mais difícil de você se manter no poder. Sim. Fica mais difícil de você... alimentar a minoria que Exatamente. controla a maioria. Como que você vai investir na educação? Se você tá, né? Porque, infelizmente, no Brasil, né, a gente tem arraigado aquela questão do jeitinho brasileiro, né? E querendo ou não, há uma individualização muito grande também, né, do querer, né, para si, somente para si, de alimentar esse poder. Não há muito, eu não vejo tanto. Isso vem até mesmo no patriotismo, né? Aqui nós não somos muito patriotas. Nada patriotas. Então, até mesmo nisso a gente vê, poxa, será que nossos líderes são patriotas de fato? Não. Muitos deles estão lá porque estão no poder, querem alimentar o poder e estão fazendo por si, não por uma nação. Não estão ali por fundamentos ou por propósitos de vida, de realmente modificar a vida de vários, mas sim a sua própria e dos seus. Sim, é um individualismo, entendeu? É um egoísmo muito grande, por isso que a gente vê isso. Entende? Mas aí tá, Priscila, mas tem alguns que têm realmente propósitos para isso. Por que eles não estão no poder? Porque existe toda uma máfia por trás. A máquina. Existe toda uma máquina por trás. Esses que têm realmente o propósito e a intenção de fazer por todos, facilmente são assassinados, facilmente são mortos. Assim que colocam a boca no trauma, assim que querem mudar as regras, assim que realmente querem ver os outros. Então, infelizmente, é isso que você quer e que eu também quero, mas aí o que eu entendi? Eu vou fazer por mim, entende? Então, eu abri a minha página e eu falo da minha verdade e eu conscientizo a fim de fazer com que, ao menos, aquela população que eu consigo atingir, faça o certo, entendeu? E faça, e siga pela verdade, porque também o que eu falo ali, se você for falar pela mentira, você não vai conseguir um efeito positivo. Até porque entendeu? Você orienta que exatamente, eu falo certo. Eu nunca que vou falar assim, não, faça esse jeitinho aqui, porque assim pela mentira você vai contornar. Não, poxa, lá na frente você vai se ferrar. Entendeu? Eu tô falando pra você agir pela verdade, porque pela verdade você consegue bater o pé, você consegue colocar o dedo na cara e vai fazer efetivar. Entendeu? Porque você tá falando a verdade. E pela verdade você vai conseguir. Mas você vai ter que ter pulso firme também. Pela verdade, entendeu? Você se libertará. Isso, e tem que ter pulso firme. Então eu ensino muitos deles ali, a ter pulso firme. Entende? Fala assim, olha, Priscila, eu estou sendo violentado na minha casa, todo dia acontece isso e isso, eu não tô tendo mais acesso aos meus filhos, eu não tô vendo... E o que você fez? Você já fez algum boletim de ocorrência na sua vida? Não, porque eu tenho que proteger a honra dela. Ela é mulher, mãe dos meus filhos. Eu tenho que proteger a honra dela. Ela não pensaria 2 vezes se ela estiver querendo os seus próprios intentos. Então, se ela está realmente fazendo isso com você, sabe o que você vai fazer a partir de agora? Você vai gravar todas as conversas. Você vai começar a filmar sempre que você for buscar o seu filho. Você vai filmar como que ela está tratando a criança também. Porque se ela tem um transtorno de burnout, se ela tem qualquer tipo de transtorno narcisista e ela está manipulando, ela está agredindo essa criança psicologicamente, você tem que proteger o seu filho. Com filmagens, com gravações, você vai à delegacia e você vai fazer um boletim de ocorrência, porque você tem que proteger os seus direitos, os direitos da criança. Toma atitude. Tenha pulso firme. Assim você vai ter um resultado. Então eu conscientizo desse modo, entende? Falando a verdade, falando assim, haja pela verdade. Porque como que você... se você for pela mentira, você não vai conseguir gravações, você não vai conseguir filmar nada, porque você está mentindo, você não vai conseguir o seu direito. Pela verdade você vai, entendeu? Então, quando eu entendi essa questão toda estrutural do próprio Estado, poxa, como que eu vou esperar que o Estado faça isso? Não vai ter como, então eu vou ter que impor. Essa criança que eu tirei da mãe, e não foi só a única não, já teve várias, foi outro processo de adoção também que eu atuei, pra você ter ideia. Processo de adoção, de um lado tinha uma mãe que ela viciada em crack, ela vendeu a filha por R$50, ela vivia em casa de reabilitação. Do outro lado tinha uma família estruturada querendo adotar a criança, e já estava com a criança tem 3 anos. O Ministério Público perguntou para essa mãe viciada 5 vezes, você tem certeza que você não quer ficar com a sua filha? Você tem certeza que você não quer pegar essa guarda dela porque ela é sua filha biológica? 5 vezes! E a mãe 5 vezes falou, eu não quero a criança. E só assim conseguiu regulamentar a guarda dessa criança numa família estruturada. Só pra você ter uma noção, entendeu? Quando que eles vão agir? Eles vão agir quando aquela criança estiver sendo prostituída, tiver com tanto de
de vírus no seu corpo tiver pela morte. Sabe, quando não tiver mais como recuperar aquela consciência, aquele psicológico, é aí que eles vão agir. Antes disso, eles perguntam, tem certeza que você não quer? Então você tem que ser impositivo. Então o que eu fiz? Eu peguei a criança, levei até a porta da sala do juiz, bati na porta e falei assim, Vossa Excelência, a gente está tratando aqui de uma questão de adoção, só que para elucidar melhor os fatos, eu trouxe aqui essa criança, que hoje ela tem 5 anos de idade. Eu gostaria que você escutasse como que ela ama os pais dela. Eu queria que você escutasse a dor que ela tem por ela não ter até hoje um documento de identidade, porque o judiciário não liberou para ela os seus documentos, porque ela está sem registro até hoje. Eu gostaria que você escutasse a criança. Aí a menina começou a chorar na frente do juiz. Você falou assim, eu amo minha mãe, eu queria ficar com a minha mãe, que eu tô com ela até hoje. Eu não quero de forma alguma voltar para aquela casa onde só tem droga, só tem tudo de errado, só tem violência. Aí no momento que o juiz escutou isso, ele foi lá e despachou. Entendeu? Então eu entendi isso. Se não tiver realmente... Pulso firme. Se você realmente não se impor, se você não falar o que você quer de verdade, nada vai ser feito. E isso em tudo. Mas entendeu? Você não acha, doutora Priscila, que tudo isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo? A questão da relação? Porque hoje as pessoas se relacionam, né? O momento. Né, fazem sexo sem se prevenir, entendeu? Não pensam na consequência que você poderia ter. Tem a criança, é como se tivesse comprado uma boneca, entendeu? Não. Tudo muito assim, fugaz, tudo muito líquido, na verdade, tudo muito superficial. Porque quando chega o ponto hoje de um pai estrupar um filho e uma mãe, entendeu? Você já imaginou o coisa... Porque assim, antigamente teve casos, né? Que o pai era pai e avô, né? Era mais esporádico, né? Mas assim, hoje tá demais. Mas ainda tem, Marinha. Hoje, assim, Jaime, eu vou te falar uma coisa assim de verdade pra você. Eu acho que se hoje eu fosse uma mãe solteira, eu tivesse... fosse mãe de adolescentes, eu ia, no meu ponto de vista... Eu iria, assim, como é que eu vou te dizer? Me transformar em questão de relacionamento. Porque até que eu encontrasse alguém, eu ia ter que pensar 1001 vezes. Fui mãe solteira. Mãe solteira não, eu fui divorciada. E eu tinha, mas assim, eu não levava um namorado pra minha casa antes de 1 ano de eu estar convivendo ali com ele, saber quem era ele. E assim, e eles pisavam em ovos comigo, porque eu li o beabá, minha cartilha do jeito que era, e eu falava pra ele, se você der uma voltinha aqui, você não entra na minha casa. Porque eu morria de medo dos meus filhos. Mas você é uma mulher consciente, né? Você é uma mulher madura. A verdade é que hoje em dia as pessoas pouco estão buscando se desenvolver mentalmente, interiormente de fato, se apegar em valores, entende? Porque hoje em dia se tem a filosofia, né, hedonista. Hoje em dia a busca pelo prazer é muito maior. Né? E por prazeres fugazes. Imediatistas. Então você vai ver as redes sociais, uma vida feliz é onde a pessoa está nas Maldivas um dia, em Dubai no outro, entende? Que está andando com carros de luxo, né? Que está com o corpo todo modificado ali a fim de enquadrar dentro de um padrão de beleza. Isso é felicidade, entende? A felicidade não está numa consciência firmada em valores, em você agregar numa sociedade, em você se expandir como pessoa, em você realmente educar e passar para próximas gerações valores reais de fortaleza, de verdade, de resiliência, entende? Não é isso. A questão da felicidade atual, então, tipo assim, você já pega aí. Então, e nisso também se infiltram os relacionamentos, até mesmo as criações, que você vê que hoje em dia os pais nem mesmo se dedicam a ensinar os filhos. Então, um celular na mão, fica no seu canto. É por conta da facilidade. Porque... É muito fácil, entende? Porque eu não posso perder tempo com isso. Ah, não. Pega aqui no Google, aqui, ó. Você tem a resposta de tudo aqui, ó. Vai lá.
É que, na verdade, olha, algumas A coisas... tendência é piorar cada vez mais. Não, mas algumas coisas Mas aconteceram. depende, porque outras pessoas também têm vindo sendo levantadas para abrir a consciência e falar para outras que Isso. querem escutar. Então, tipo assim, por exemplo, então eu com essa cabeça, eu tô vivendo aqui na sociedade também, mas a minha cabeça vai contra essa maré. Então eu tô levantando para falar. Muitos também vão me escutar e falar assim, poxa, isso aqui eu vejo mais valor, vamos para cá. E a corrente do bem cresce. Exatamente. Então, tipo assim, são movimentos e são correntes. Obviamente que vai chegar um momento em que a sociedade vai ficar bem, assim... Dividida. De fato. Mas ela... Vários grupos, vários polos, várias bolhas, né? Ela fica dividida pelo seguinte, ó. Lá, temos que levar... Não, Jaime, você não vai conversar com isso. Não, o que acontece é assim, você tem hoje... É que eu sou meio radical, doutora. Você percebeu pelo pouco tempo, né? Não, você pega, por exemplo, há 20 anos atrás... há 20, 25 anos atrás, a depressão não era reconhecida como um problema de saúde. Hoje a Organização Mundial de Saúde sabe que a depressão, inclusive, ela causa mais mortes do que muitas doenças patogênicas e afins. Então, assim, o suicídio, por exemplo, né? Então, houve um crescimento das facilidades, um aumento de doenças como a depressão, porém não houve por parte de quem tem que gerir e administrar e controlar setores da nossa sociedade um avanço para preparar a sociedade para isso. Você pega, por exemplo, na relação com os jovens. Hoje existe uma droga liberada para maiores de 18, supostamente, que é de fácil acesso pelos jovens, porque todo mundo fala do crack, da maconha, da cocaína, mas não dão a devida importância ao combate, agora já não é nem só prevenção, ao álcool, que é uma droga teoricamente lícita, e que faz com que muitas coisas aconteçam. Então, assim, hoje os pais não se prepararam. Como quando foi chegando essa facilidade de entregar um telefone, porque um pai entrega telefone para um filho porque ele é preguiçoso, porque ele também se acomodou com a chegada da tecnologia, com a chegada desses meios de conforto, ele não preparou-se para poder utilizar. Porque aqui você tem na mão uma Barça, você tem as melhores enciclopédias na mão, a um clique você tem informação para fazer o bem e para fazer o mal. Sim. Ou para não fazer nada. Uhum. Então, os líderes de família, né, a instituição família e seus líderes, você pode ver que muitas mesas, eles se reúnem, tem 5 pessoas na mesa, cada um no seu celular durante a refeição. Então, a população não se preparou para que essa tecnologia de conforto fosse utilizada da maneira correta. E isso faz com que o impacto seja muito negativo. Porque muitas mulheres e muitos jovens engravidam porque nunca tiveram uma conversa sobre sexualidade com seus pais. Muitos jovens, sejam homens ou mulheres, garotos ou garotas, eles de repente se veem esperando o momento de se tornar um chefe de família porque eles não tiveram uma orientação, eles não tiveram uma educação, uma criação um pouco mais rígida, porque hoje você falar sim senhor, não senhor, né, ficou uma coisa assim fora de moda. Então a preguiça que se instalou, por exemplo, na língua portuguesa, porque a língua portuguesa ela foi, né, o vós me ser virou você, e agora você pega a linguagem digital e daqui a pouco é o VC, e daqui a pouco as coisas vão acontecendo, daqui a pouco você tem que adivinhar o que a pessoa está falando por um emotion. Então essa preguiça virtual, essa preguiça tecnológica, essa preguiça toda, ela se estendeu, e eu acho que é grande responsável por um dano muito grave à instituição família. Então, quando a gente pensa em tudo isso que vem acontecendo, a gente tem que entender que não se preparou. Você falou de patriotismo. Nós fugimos muito do tema aqui, mas tá boa a conversa, mas você falou de patriotismo, só para encerrar. Segunda Guerra Mundial. As pessoas não sabem que o Brasil é um dos países mais respeitados da Segunda Guerra Mundial, com a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Homens de valores, né? Foram para a Europa 25 mil pracinhas brasileiros,
que foram responsáveis por um momento crucial ali na Segunda Guerra. Então o patriotismo, gente, por favor não confundam, não estou fazendo apologia política, eu estou usando palavras da língua portuguesa para a gente entender. O patriotismo, a família, são instituições que nós não podemos permitir que elas se tornem instituições falidas. Mas aí que tá, as pessoas não param para observar e refletir. A mulher, ela vem sendo atacada veementemente pelos movimentos. Mas só que adulam o ego. Fala assim, não, isso aqui é empoderamento. Seu corpo, suas regras. Vai lá, faz o que você quer fazer, entendeu? Ai, a ter filho como é que muitas falam, é um dano para a mulher, uma violência contra a mulher, o próprio útero, né? Enfim, mas isso é um ataque direto à mulher. Porque a mulher que não reflete, a mulher que não é conectada com a sua essência, ela não sabe o seu papel na sociedade, ela não sabe o seu papel na vida de um homem, dentro de uma família, ela fica perdida nessas filosofias. E ela, como ela é a estrutura da família, né? A mulher, ela é a origem, a mulher é o alento, a mulher é o abrigo, né? A mulher que dá origem à vida. Ela sendo veementemente atacada e com essas filosofias e perdidas nisso, acaba na raiz, entende? Com a família. Porque ela também, como papel da mulher, é ser conselheira do homem, é a companheira, entende? A origem dos papéis, se a gente fosse olhar, é o homem com toda a sua testosterona e força, mesmo biológica, de ser realmente a liderança. E a mulher sábia, aquela que acompanha a sua conselheira. No entanto, o que vemos hoje? Homens perdidos, porque também não tem nenhum tipo de aconselhamento, o homem não tem tanta conexão com o seu íntimo e com o divino, até mesmo para ter todo o discernimento espiritual, que é sim um fator muito importante na vida do ser humano, entende? Por ele não ter, né, essa facilidade, porque ele é muito mais lógico, ele é muito mais factível e ele, né, direto, ele precisaria desse acompanhamento da mulher, daquela mulher sábia, sua companheira. Mas só que a mulher hoje em dia está enveredando dos caminhos, buscando ser o que o homem é, só que ela não tem a mesma estrutura psicológica do homem, porque o papel dela era para ser outro, entende? Então, ao atacar a raiz, ao atacar o embrião do relacionamento, a mulher, ela é o que frutifica. Ao atacar diretamente, acabam com a estabilidade, acabam com a família, entende? Acabam com tudo. Mas só que estão pensando que tais movimentos, que o empoderamento é a chave, é o que vai trazer a mulher, né, ao seu real valor na sociedade. Só que não, o valor da mulher, ele é muito anterior a isso, entende? O valor da mulher está na sua sensibilidade, está na sua feminilidade, está na sua essência. O valor dela já nasce com ela. E o homem, muitas vezes, tem que provar o seu valor para a sociedade. A mulher já nasce com o seu valor. Entende? Então, por não compreenderem essa diferença de valores, entende? A sociedade está caminhando a passos largos para uma instabilidade completa mesmo. E tudo se inicia na origem, na família, porque é ali que a gente constitui raízes, é ali que a gente confia, é ali que a gente realmente para refletir, se sente seguro para ir para o mundo. Como a gente não tem isso mais, como está tudo muito isolado, muito individualista, muito egoísta, a gente é manipulado. Em quem que a gente apega? Ao Estado. Em quem que a gente vai se afiliar? A quem defende aquelas propostas que eu acredito. Mas só que muitos pensam que ali, né, eles vão encontrar o alento, né, a segurança. Só que não. Quem está liderando está pensando em si e nos seus. Não está pensando em você. Só que eles não param para refletir. Controlar a massa de manobra. Priscila, você já foi enganada por algum cliente que você achou que ele era vítima, mas na verdade não era? Eu sou uma pessoa muito observadora, sabe? Eu sou uma pessoa que faz muitas perguntas, entende? E aí quando o cliente não é real comigo, eu falo com ele, porque eu sou muito transparente. Eu tô assim, você quer, o que você quer? Eu falo com ele, o que você quer? Ah, Priscila, eu quero a guarda do meu filho, porque tá correndo isso. Ok. Pra gente conseguir isso, né? Você sabe, os tribunais são bem sexistas, né? Eles vão voltar, claro, sempre a mulher, porque, né, já tem uma estrutura de que o filho é da mãe, entende? Isso é também que é arraigado no pensamento, né? E isso se reflete também no judiciário. Então, pra gente conseguir isso, meu caro, você tem que me provar, porque hoje em dia a palavra do homem tá valendo praticamente nada. A sua palavra tem que ser acompanhada de provas, entende? Então, só dele ter que me provar,
É muito difícil o homem... Você ser enganada. Ser enganada, entendeu? Porque aí quando eu vejo que ele realmente tá falando a verdade, mas ele tá com dificuldade de ter as provas, eu vou instruí-lo. Olha, então vamos lá. Começa a conversar com ela, porque se ela realmente é narcisista e tá fazendo isso, ela vai soltar, porque o narcisista ele quer manipular, ele vai soltar com a mesma momento, ela vai falar com você exatamente o que você está me dizendo. Vamos fazer isso então, a gente precisa dessas provas. Entende? Então, tipo assim, fica difícil do homem me enganar, porque o homem que quer me enganar, ele não vai alcançar o que ele quer, entendeu? Que é a efetivação do direito dele. Você é segura, Priscila. Muito importante isso. Posso fazer um merchanzinho aqui? Pode, claro. Tem que fazer, né? Falar da menina dos meus olhos. Tudo que envolve Focus 23 é a menina dos meus olhos. Focus 23 Energy. Olha lá, a Rose até acordou agora, né? Focus 23 Energy. Tem que dar um desse pra ela. Nossa linha de suplementos da Focus 23 é a linha de suplementos desenvolvida por esse ser humano aqui, com todo carinho para vocês. Muitas pessoas me perguntam, de onde você tirou essa combinação? Em primeiro lugar, eu tirei as minhas conclusões pesquisando todos os pré-treinos que tive acesso, né, no mercado, e submetendo, obviamente, antes, né, na fábrica existe uma nutricionista muito capacitada, e me submetendo a opinião dela, para que a gente pudesse desenvolver isso. Por isso que nós só temos no sabor limão. Porque essa fórmula, com essas substâncias aqui, ela só dá liga com o sabor limão. Mas é o pré-treino que te minimiza a questão do rebote, gente. Que eu acho que é o pior e o mais arriscado. Porque, veja, para quem eu falo tanto de rebote, para quem não sabe o que é o rebote, você toma isso daqui, nós temos receptores. Então, o pré-treino, teoricamente, é algo que se você tomar com muita frequência, vai chegar num momento que ele vai te dar aquele up pequeno, mas vai te sugar. E muitas vezes isso vai acontecer no meio do treino, aí você tem que dar um tempinho com ele. Experimento nosso praticamente não tem esse efeito rebote. Então você vem tomando, eu venho tomando ele diariamente, acrescentamos a creatina, tiramos a betalanina, por uma explicação que eu já dei anteriormente, mas vale sempre repetir, para a betalanina fazer efeito no seu organismo, você teria que tomar 5 vezes mais. Então não é uma pequena dose fracionada em um pote de 300 gramas que faria a diferença. Focus 23 Energy, lembrando, ó, ali no fundo, as doses individuais. Você que é proprietário de academia, ainda quer ganhar uma graninha com o pré-treino, envie um e-mail para vendas@focus23.com.br e fala assim, olha, eu quero revender os suplementos da Focus 23 e vamos fazer a coisa andar, porque a vida tá difícil, né, gente? Colega, sua academia old school aí, às vezes a conta de luz com aquele som da hora vem alta, dá pra você ganhar um troquinho. Priscila vai levar pra Minas Gerais um pote fechado lá, vou pegar pra ela e ela vai treinar comigo devagar, né, porque eu sou quase um idoso, ela tem que treinar, pegar leve. E nós temos também quero falar, é necessário, preciso falar de outro parceiro que nós temos, que esse já tá na ponta da língua, 2, né? Enquanto ele não aparece ali, Janfer Soluções. Janfer Soluções é da querida Jana, é um escritório de advocacia lá de Curitiba. Vou te apresentar a Jana. Então você que também sofreu aí ataques de haters, tem aí na internet alguma fake news ou, né, alguma coisa que ou teve a infelicidade por algum motivo da vida aí de ter sido processado e ficou alguma coisa lá que você considera injusto, procura a Jana, fala que você viu o Jaime falando sobre Janfer Soluções e você vai encontrar aí um bate-papo com ela, ela vai te orientar e ela também faz um planejamento, não é só problema que ela te resolve, ela faz um planejamento para inserir a sua marca na internet de maneira correta a evitar todos os transtornos que talvez uma coisa feita sem um planejamento pudesse ocasionar. E por fim, hoje não menos importante, eu sou especialista em tomar pontos na minha carteira de habilitação. Então, de tantos pontos que eu já tomei e ter que ficar procurando as pessoas, hoje eu tenho um parceiro fixo,
que é a RE Despachantes, do meu amigo Rodrigo, que ele faz tudo do jeitinho certo, a consultoria. Você às vezes precisa transferir o documento do seu carro, não sabe como fazer, tem algum problema, ele faz toda essa consultoria. Tá lá com o seu jet ski bonitão parado, mas você quer andar dentro da lei, né, ter a sua carteira náutica, ele também cuida disso. Importou seu carro, não conseguiu, travou por algum motivo, ele cuida disso. Então também diga aí que você viu o Rodrigo aqui, o RE Despachantes, no nosso podcast, que ele vai pelo menos te ouvir e dar a solução, e de repente no final ele vai falar para você: corre para cá que tá resolvido o seu problema, é só a gente andar certinho. Importante dizer, pessoal, que tudo dentro do contexto da lei, sem aquele jeitinho brasileiro. Aqui não tem aquela coisa do jeitinho brasileiro. O único jeitinho brasileiro que tem aqui é a Mara dançando no carnaval, fora isso não tem. Tá certo? É isso. E a Priscila escolhendo os pão de queijo, que aí é fora de contexto. Então, RE Despachantes, nosso parceiro, com o meu amigo Rodrigo. Priscila, fala pra gente de um caso. Alguém perguntou aqui nos directs, um caso que você fala: puxa, esse foi marcante pra mim e me fez pensar, vale a pena. O que ocorre, né? A OAB meio que proíbe você de falar dos seus casos pessoais. Ah, entendi. De ética. Mas acaba que na nossa conversa aqui eu citei alguns, né? Que pra mim foram muito marcantes. Que essas questões, né? Da guarda ali, onde que eu pude ver de fato ali. Poxa... Vamos refazer a pergunta então, para facilitar. No contexto da defesa dos direitos do homem, o que mais te toca ou o que mais te tocou durante esse período em que você atua? Qual é o tipo de situação que mais toca você? As situações em que eu vejo o homem de fato querendo conviver com o filho, ser um bom pai. Ele quer passar os seus valores para o filho, entende? E eles falam isso de uma forma muito assim, veemente e onde você vê ali uma intenção genuína, sabe? E choram até falando isso. Poxa, tudo que eu queria era ensinar meu filho a fazer isso. Era ensinar meu filho a ser um empresário como eu, sabe? Passar meus valores para ele. Só que eu não consigo, hoje em dia eu não tenho nem mesmo contato com ele. Eu não tenho mais o acesso à minha casa, né? A casa que eu construí, que eu tinha até mesmo antes da relação, mas hoje em dia eu não tenho mais. Mas tudo por conta de, às vezes, uma alegação de algo que não aconteceu, né? Era às vezes uma discussão ali normal de um relacionamento, em que no momento que ela viu que de fato o relacionamento iria se romper, foi lá e fez, né, uma alegação dessa para me afastar completamente de tudo, né, não ter que pagar um aluguel para casa. Então, assim, essas situações para mim, e que são muito recorrentes, elas são realmente muito tocantes, porque ali eu vejo um ser humano numa vulnerabilidade, assim, gigantesca, sabe? Um ser humano que ele tá olhando para todos os lados, mas ele não tá buscando, ele não tá encontrando uma solução. E, de fato, está difícil a solução dele. Por quê? Ele não agiu de forma preventiva, né? Ele não fez aquilo que eu sempre venho falando nos meus vídeos, a fim de realmente conscientizar. Eu falo, poxa, para mim todos vocês deveriam ter câmeras dentro das suas casas. Você não sabe quando que isso pode acontecer. Você não sabe quando que ela pode virar uma chave e fazer algo contra você. Porque tá assim, infelizmente tá assim. A situação tá muito instável, ao ponto de você não saber mais com quem você tá dormindo, com quem você tá acordando. Entendeu? Então, essas situações pra mim são as mais trágicas, porque até eu fico um pouco assim, poxa, como eu vou conseguir auxiliar essa pessoa? Entendeu? Entendi. Ela não fez por ela, entendeu? Ela não conseguiu se defender também. Então aí a gente vai ter que agir, né, nos pormenores e tentar, como é que eu posso dizer, conter danos. Minimizar danos, sabe? Existe uma lei parecida com a Maria da Penha, mas para o homem? Sim, o Código Penal. Na verdade, as nossas leis são muito completas, né? As nossas leis prevêem tudo, só que a prática que é complicado, né? Porque aí tem a questão do réu primário, né? Enfim, que diminui um terço, enfim, tem os atenuantes e tudo mais, e aí daqui a pouco a pessoa só tá dando uma cesta básica. A questão é essa. Mas sim, tem a previsão da violência
doméstica, inclusive, em que o homem pode ser vítima, no artigo 129, parágrafo 9º, se eu não me engano. Ali tem a figura da violência doméstica em que o homem pode ser vítima. E, inclusive, ele pode solicitar medidas cautelares, né, de afastamento daquela pessoa, né, enfim, que tem uma função prática muito parecida com a Maria da Penha. Mas o que ocorre? Qual que é a diferença discrepante de uma para outra? A agilidade, a rapidez. Enquanto uma medida protetiva pode ser deferida ali em 48 horas, uma cautelar pode demorar 1 mês, 2 meses, entende? Não é tão cautelar assim. Não é tão cautelar assim. A pessoa telar, ela pode estar morta, né? Por quê? Porque você vai ter que fazer uma de ocorrência, você vai ter que subir para o fórum, marcar uma audiência, e aí você pode até pedir de forma liminar. Mas às vezes, né, um homem, poxa, o homem, olha a primeira barreira. Ele já sofre a primeira barreira na delegacia. O cara chega na delegacia e fala assim: você apanhou da mulher? Tô sendo agredido pela minha mulher. O delegado ri. Muitas vezes ri da cara do cara. O policial ri. Mas não vou fazer boletim de ocorrência. Você tá me falando que você tá sendo agredido pela sua mulher? É caso de chacota. Então, se eu estou sendo violentada psicologicamente, ela fala que vai afastar o meu filho de mim, ela fala o tempo, ela me menospreza, ela me coloca abaixo de 0. Pra ela, eu sou como se eu fosse nada, como se eu fosse lixo. Ela tá somente interessada no meu dinheiro. Isso é violência. Isso é violência psicológica. Vai chegar na delegacia e fala assim: moço, policial, me socorre. Ela tá realmente me menosprezando, o meu psicológico tá lá embaixo, eu tô depressivo, eu tô pensando em suicídio. E muitas vezes ultrapassa o pensamento, vai ao fato. Mas o número de suicídio tá... a mulher é a maior vítima de feminicídio. De feminicídio. Não feminicídio, mas, tipo assim, de incidência de suicídios, a mulher é que tem mais relatos. Mas por quê? A mulher verbaliza muito mais com o homem. Mas agora, olha o índice de quem realmente cometeu o ato. O do homem é muito maior. Sim. Porque da mulher, eles conseguem agir de forma preventiva, porque a mulher verbaliza. A mulher, você vê ela, tô mal, tô chorando, tô triste, tá acontecendo. O homem interioriza. O homem não, o homem se fecha dentro de um quarto com a luz apagada e fica ali, remoendo a situação. Até chegar ao ápice de realmente colocar uma corda no pescoço e, enfim, entendeu? Então tem essa discrepância, só que não validam por quê? Porque não conseguem compreender a diferença de reações. Entende? Dão validade tão somente à forma como um se expressa e o outro não. E isso é chocante, isso também é triste, sabe? Então, quando eu vejo essa situação, me causa, como é que eu posso dizer? Repulsa. Não, é uma repulsa também, mas também o fato de, assim, poxa, o que eu vou fazer, sabe? Impotência. Uma impotência muito grande, às vezes. Existem tantas reformas que devem ser feitas, então, eu trabalho a mentalidade também. Então, eu vou falar pra ele, você vai ter que, meu filho, você vai ter que se cuidar mais. Você vai ter que mudar esse cenário. Você vai ter que parar de ser tão bonzinho, né? Porque isso aí tá te matando. Mas quando você fala isso, doutora, você não incita o homem a reagir, revidar? Não, porque eu falo pra ele, você vai destruir sua vida? Claro que não. Então, mas você não acha que dá o disparo dele falar assim, pô, se a advogada falou pra mim que eu tenho que reagir, porque quando no ápice da loucura, de tudo que tá acontecendo, eu posso ter vários tipos de interpretações, entendeu? Porque eu tô tão ali, assim, me sentindo um lixo, desprezado, porque ninguém gosta de se sentir desprezado. Mas eu sou muito transparente. Eu sou muito transparente e objetiva. Não sei se você chegou a ver também as publicações, eu falo pelos pormenores. Olha, você está sim em uma situação de muita desvantagem. O que você vai fazer? Qual que vai ser a sua reação? Você vai começar a fazer isso, isso, isso. Você fazer isso, isso, isso. Isso, isso, isso. Na hora que você tiver isso aqui, a gente vai entrar com o seu procedimento. Não, você não vai agredir, você não vai partir para violência. Por que você não vai fazer isso? Porque você vai ser preso, você vai prejudicar ainda mais sua convivência com seu filho, você vai perder todas as oportunidades da sua vida, você vai simplesmente se afundar. É isso que você quer? Não. Você vai se transformar num homem melhor. Você vai ficar todo trincado. Eu quero você todo definido. Eu quero você prosperando a sua vida. Sabe por que eu quero que você faça isso? Porque essa mesma mulher que tá te menosprezando aqui, ela vai correr atrás de você em algum momento. E você vai dizer não. Entendeu? Não quero. Porque você agora vai ser um homem com uma outra mentalidade. E assim você vai atrair uma pessoa melhor pra sua vida. E o seu filho vai ter orgulho de você. É isso que eu falo pra ele.
Eu não vou falar pra ele, assim, ah, não, você é vítima. Você não é vítima. Você atraiu isso pra sua vida. A gente não é vítima de nada. Essa reação, a reação que ela se refere é exatamente isso. Vira a chave, reaja a essa situação de vitimismo. Aí sim, vitimismo, auto-vitimismo. Não perante a sociedade. Mas aí que tá. Eu não revitimizo eles, por quê? Porque eu não acredito que são vítimas. Eu não, tipo assim, eu não vejo ninguém como vítima. Não, então, mas... Tipo assim, no sentido assim, como que eu posso dizer? Vítima da ação, claro. Mas só que vítima da sua escolha, não. Entendeu? Porque você também tem culpa aqui, porque você não soube escolher. Ah, sim. Então aqui agora, você tem que aprender a escolher. Reagir. Você foi, exatamente. E essa que é a sua reação. Entendeu? Então a conscientização aqui, vítima do ato, você foi. Mas por que você foi vítima do ato? Porque antes disso, você não soube escolher. Você não soube observar os sinais. Você não soube fazer as perguntas certas e escutar. Por quê? Você estava preso na dependência emocional. Porque você não queria largar por conta disso e disso. Não é mesmo? Porque você ficou aceitando, se submetendo a situações que você não deveria submeter por falta de amor próprio também. Então agora que você tem consciência disso, entende? Você vai agir diferente. Entendeu? Eu escutando você falando... Fica à vontade, Mara. Eu escutando você falar isso, eu, uns dias atrás, uns meses atrás, eu tava meio que falando isso para uma determinada pessoa. Reage, levanta a cabeça, vai à luta, entendeu? Você tem capacidade de arrumar outra pessoa, você não precisa ficar choramingando, porque se você se trancar no quarto e você não reagir, você vai se afundar em dívidas, você vai ficar depressivo, você vai ficar doente, entendeu? A gente fala isso, mas tem pessoas que às vezes a gente fala assim, reage, pra que você tá baixando a cabeça pra ela, não sei o quê, e muitas vezes as pessoas, eu já cheguei ao ponto de ouvir, não dessa determinada pessoa, de outras pessoas falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá e vou mostrar que eu sou homem. E eu falo assim, gente, você tá maluco, entendeu? O que a gente fala de você reagir, não é você ir lá e se impor, pegar ela, sacudir ela, bater nela, chamar atenção, porque a coisa vai piorar muito. Não, eu não sou a favor de violência em nenhum Eu odeio sentido. violência. Entendeu? Então, assim, pra mim, violência não se justifica em nenhuma situação. Não se justifica. Não tem justificativa de violência. Entende? No entanto, o que eu falo pra ele, nem é assim, busque por outra pessoa, você não merece isso, não. Porque às vezes a mentalidade dele tá tão doente que tudo que ele vai aproximar dele vai ser doente também. Porque a gente aproxima aquilo que a gente é. A gente enxerga no outro aquilo que você é. Então é por isso que eu falo com ele muitas vezes... ela é péssima, né? Nossa, que mulher horrível, não é? Mas você já parou pra olhar pra você? Ela é ruim, mas você não é a melhor pessoa. Até mesmo para se relacionar. Então vamos tratar essa mentalidade também. Eu vou te ajudar a você sair dessa situação, porque aqui nesse momento você é vítima, mas você não é vítima daquilo que você está traindo da sua vida. Você não é vítima daquilo das suas escolhas. São suas escolhas. E a sua mentalidade está tão ruim que qualquer pessoa que aproximar de você, você corre. Porque você tem que correr de você mesmo. Então a gente tem que tratar isso antes. Em parte eu concordo com você, porque uma pessoa doente deixa você doente. Uma pessoa machucada, ela machuca as outras. Ela quer revidar da mesma maneira. Mas independente disso, uma pessoa doente, quando não está no seu bom momento, ela acaba atraindo pessoas também que não tá. É aquela questão da esponja. Quando eu não estou no bom momento, eu me tranco. Eu prefiro me trancar. E eu acredito que tudo aquilo que você joga no universo conspira a teu favor. Então, se eu acordar e falar assim, eu tô com dor de cabeça pra academia, por incrível que pareça, a dor de cabeça piora e eu não acho ânimo. Mas se eu acordar com dor de cabeça e falar, uma dor de cabeça boba, peraí, eu vou malhar, entendeu? Porque eu tenho um objetivo. Aí você chega na academia, por mais que você não faça aquele treino assim violento, mas você treina bem, aí você distrai a cabeça, que você tem que estar focado ali, e você esquece até que tá com dor de cabeça. Isso se chama disciplina. É tudo. Aí você volta pra casa, você pode até coisar, mas por mais que você busque a dor de cabeça, parece que ela não existe mais. Eu acho que a gente ficaria por horas falando, mas nós estamos chegando ao final. E então eu quero dizer que não foi a primeira, aliás, foi a primeira, mas não foi a última. Eu acho que é um dos assuntos mais legais que a gente abordou aqui. Em muitos episódios eu recomendo que vocês assistam a entrevista aqui que nós fizemos com a Beatriz Pakrauskas. Eu vou disponibilizar o link para vocês.
Eu acho que a Mara também não assistiu, porque era de uma etapa anterior aí do nosso podcast. E assim, eu acho o seu trabalho incrível. Muito, muito obrigado por você ter vindo, né, lá da terra do Zuai. Como é que é? É bom mesmo, né? A gente tava brincando da menininha, né? Esse trem é bom mesmo. Esse trem é bom mesmo. Você é uma advogada extremamente capacitada, parabéns. Eu como homem, confesso que não tinha essa visão tão ampla, né? De que, embora, né, eu também já tenha tido experiências desastrosas, mas eu acho que o teu crescimento é inevitável. E uma coisa que me chama a atenção na tua página, como eu disse, eu li todos os comentários e eu vejo que as pessoas baixam a guarda e desabafam com você, né? A pessoa colocou lá que sofreu um acidente, outro conta uma história e outros falam que chegaram por meio de outras pessoas, né? Então acho que é um tipo de engajamento muito honesto do ponto de vista da alma. Continue assim, né? Você vem desenvolvendo aí um perfil incrível. Então eu tenho certeza absoluta que é um foguete, a Starlink que vai longe. Muito Space Fox. Muito, muito obrigado. Vou deixar você para as considerações finais. E a gente ainda tem muita coisa para fazer. E eu convidei a Priscila, ela vai estar num outro. Eu não posso falar agora. Esse eu não posso falar de jeito nenhum. Mas vocês vão ver a Priscila comigo em outro negócio, muito em breve. O negócio não, em outro trem. Vocês verão a Priscila comigo em Amara sempre, né? Em outro trem bom aí, que eu não vou falar agora, mas fiquem de olho. Ele de bobo, ele não tem nada, né? Quer estar cercado de mulheres, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Então, mulheres lindas. Obrigado, Ale. Obrigado, Ale. Aqui tem sempre Ale na retaguarda aqui. Considerações finais e importante, vamos deixar para as pessoas o seu perfil também, e lembrando que nós vamos responder uma caixinha que nós vamos salvar depois num destaque aqui do perfil do meu perfil e do perfil do podcast. Mas considerações finais. Não, excelente, eu fico muito feliz, tá, pelo convite. Eu acredito que deu pra gente, né, passar um pouco aqui da minha visão com relação a né, esses conceitos, enfim. Acredito também que a gente conseguiu abordar assuntos que são, né, de grande relevância para as pessoas pararem para refletir. Então, querendo ou não, mesmo que, né, não tenha sido, né, um podcast de um dia, mas eu acho que aqui a pessoa que parar para assistir, ela vai se conscientizar de bastante coisa também. Então, acho que foi muito importante o papel. Fiquei muito feliz pela participação. E estou aberta, tá, para outros convites, enfim, adorei conhecer vocês, todos vocês. E é isso. Com relação ao meu perfil, Priscila Dias, tá, advogada. Você me encontra lá. E se tiver dúvida, só perguntar para um de nós aqui que a gente vai fazer questão de compartilhar. Priscila vai sofrer um pouco hoje, amanhã, vai fazer uns treininhos monstro, né, Pri? Claro. Missão dada é missão cumprida. É isso. Mara Mello, sempre aqui dando suporte, minha fiel escudeira. Como é que é, o Ale? Minha co-host. Minha co-host. Muito obrigado, Marinha. Eu que agradeço aí tão novinha, né, gente, dando lição de moral aí para o mundo inteiro, né, porque a internet comanda, né, e seria tão bom se a internet conseguisse levar só o lado bom das coisas, né, e não aquele lado de juiz e carrasco, né, a pessoa que condena, que absorve, né, enfim. Mas eu aprendi um pouco com você hoje, né, eu ainda tô buscando um pouquinho, né, de bondade ali, né, no coração no coração da coisa mesmo. Já te expliquei, né? Desculpa a maneira que eu coloquei, mas você acabou entendendo. E hoje você tem meu respeito, porque quando o Jaime me falou de você, eu fui no teu perfil e, assim, de imediato eu veio uma palavra na minha cabeça, assim, ousada e determinada.
Foram as 2 palavras que vieram na minha cabeça. E eu admiro uma mulher ousada e determinada. Pra mim, o empoderamento tá aí. Então assim, seja bem-vinda, entendeu? Faça valer realmente. É legal quando a pessoa faz valer a lei, na verdade, porque a lei tá aí, para ser cumprida, mas a gente sabe de todas as brechas e falhas, enfim. Serve para uns mais do que para outros, né? Então, que bom, né? Que tomara que muitas outras advogadas consigam se espelhar em você aí, de realmente ser justa, né? Que é tão bom a gente ser justo, né? Sim, buscar pela verdade. E já tô te seguindo lá, né? Pra variar, né? Obrigada, eu te segui de volta. A gente já tá dividindo os pão de queijo. O Ale disse aqui que também tá seguindo. Obrigada, Ale. Eu vou te seguir de volta também. E assim, gente, antes de terminar, eu quero abordar um assunto que é interessante. Essa semana, né, em que nós estamos gravando aqui, hoje é dia 21, não é isso? 22? Hoje é dia 22 ou dia 22. Uns dias atrás, o Brasil perdeu, para mim, uma das grandes referências do mundo corporativo, né, o querido Abílio Diniz. É um exemplo de ser humano, né? Porque, pelos, né, eu já ouvi falar, assim, tudo mais. Parece que era até um patrão, um chefe, uma pessoa. Assim. A política implantada por Abílio Diniz nas suas corporações era incrível. Um amante do esporte, um incentivador do esporte. E eu fico muito triste que o povo brasileiro não tenha a noção, eu li comentários horríveis, que o povo não tenha a noção da importância de pessoas como Abílio Diniz, de empreendedores. Gente, é assim, ó, vou colocar uma coisa para vocês refletirem. As pessoas enriquecem trabalhando? Sim. E não é feio você usufruir dos recursos que você tem trabalhando para ter boas coisas, para ter bons bens, para ter, né? Então, nós vivemos num país em que as pessoas criaram uma ideia de que é feio enriquecer. Enriquecer trabalhando, gente, é a coisa mais linda que existe no mundo. Feio é enriquecer roubando, enganando, mentindo, sacaneando as pessoas. Então acho que o Brasil precisa parar e refletir um pouco. E eu fiquei muito triste mesmo, porque eu acho que é um exemplo assim, como aqui em São Paulo, quem conhecia a história do G. Aronson, que é um grande empresário que teve aqui em São Paulo, e ele foi sequestrado já com mais de 60 anos, e aí isso fez com que ele quebrasse as lojas, e aos 80 anos ele recomeçou. Quando ele morreu ele já tinha mais 3 lojas. Então, empreender, incentivar o trabalho é uma coisa muito bonita, pessoal, entendeu? Tira da cabeça essa ideia de que todos têm que ser dono de tudo e que todo mundo tem que ganhar igual. Quer ser rico, vai trabalhar, vai acreditar no seu sonho. E outra coisa, a riqueza não se mede. Muitas vezes o cara tem lá o seu pequeno empreendimento, mas ele fez com tanto amor, ele consegue tirar o sustento da família dele, e ele tem sim que ter ali prosperidade. Porque o brasileiro aprendeu a fazer uma coisa muito feia. Você, às vezes, aí que é invejoso, é muito feio. Às vezes você bate palma lá pra Bugatti que o Cristiano Ronaldo compra, e o teu vizinho compra um carro meio 1.0, e aí você fica com inveja dele, né? Então, pô, gente, vamos trabalhar. Se você não consegue fazer as coisas, então fica registrado aqui a admiração de quem é empreendedor pela passagem do querido Abílio Diniz. Focus 23 Coragem fica por aqui, num dos episódios mais gostosos. Eu falo isso sempre, né? Porque aqui só vem gente boa, Deus me abençoa tanto. Mas esse foi diferenciado, um episódio mais sério que de costume. Focus 23 Coragem, sempre com a galera aqui do nosso estúdio, e o Samuel e o Ale, nossos anjos aqui por trás das câmeras. Mara Mello, Priscila Dias. E é isso, gente. Voltamos em breve. Disponível esse episódio, Spotify, Play Plus, Prime e só. Focus 23 Coragem, o podcast da superação.